Olá, boa noite. Sejam bem-vindos mais uma vez ao primeiro seminário internacional do Grupo Rivos, de Morfologia e Recursos Hídricos. Hoje nós teremos nosso penúltimo encontro já, o seminário termina na semana que vem. Hoje o nosso tema é o estudo hidrogeomorfológico de nascentes. Na semana que vem a gente vai ter a última palestra sobre o tema análise morfométrica em bacias hidrográficas. Semana que vem, excepcionalmente, né, o nosso evento ocorrerá às 17 horas, tá? Então, fique atento aí, se programe para participar um pouco mais cedo, né, do que o usual que a gente tem praticado aqui. Então, às 17 horas. Bom, agradeço a presença de vocês que já estão aqui nos acompanhando, de você que vai também acompanhar esse vídeo posteriormente. E se você está chegando agora no evento, não acompanhou as palestras anteriores, convido você para entrar no canal do Rivos no YouTube e dar uma olhada lá nas palestras que a gente teve, né? Foram 6 palestras até aqui, com temas bastante diversificados, complementares aí nas áreas de geomorfologia e de recursos hídricos. Mais informações sobre o evento e também sobre o grupo de pesquisa Rivos, vocês encontram aí no site do grupo, bit.ly/grupo Rivos, né? Tem informações diversas lá também sobre a nossa atuação, sobre o grupo de pesquisa e sobre o seminário até aqui, né? E a nossa programação na semana que vem. Bom, vou apresentar os nossos convidados de hoje. Hoje nós vamos receber aqui a professora Edna Lindaura Luiz, que possui graduação e mestrado em Geografia pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutorado em Geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é professora da Universidade do Estado de Santa Catarina e orientou trabalhos de conclusão de curso e de especialização e participou de bancas de defesa de dissertações e teses. Apresentou os resultados de suas pesquisas em diversos eventos nacionais e internacionais e publicou artigos em periódicos nacionais e anais de eventos. Tem experiência na área de geografia, com ênfase em geomorfologia, atuando principalmente nos seguintes temas: movimentos de massa e hidrologia de encosta, características e processos do meio físico, avaliação de impactos ambientais, áreas de risco geoambiental. Nosso segundo convidado é o professor Miguel Fernandes Felipe, que é professor do Departamento de Geociências da Universidade Federal de Juiz de Fora e do Programa de Pós-Graduação em Geografia da mesma instituição. É geógrafo, doutor em Geografia e Análise Ambiental pela UFMG e coordenador do Grupo de Pesquisa Terra, temáticas espaciais especiais relacionadas ao relevo e à água. Trabalha na interface entre geomorfologia, hidrologia e hidrogeologia, desenvolvendo projetos de pesquisa e extensão nas áreas de hidrogeomorfologia, geomorfologia fluvial, geomorfologia ambiental e recursos hídricos. Possui experiência acadêmica na temática de nascentes de curso d'água, cabeceiras de drenagem e desastres ambientais. Possui diversas premiações na área de geomorfologia, dentre elas o prêmio Professor Aziz Nassib Absaber de melhor dissertação de mestrado em geomorfologia da União da Geomorfologia Brasileira. Então eu vou chamar primeiro aqui a professora Edna, ela vai fazer a sua apresentação, na sequência o professor Miguel. Enquanto isso, vocês podem ir mandando questões aí no chat, que no final das apresentações a gente traz essas perguntas para a resposta dos professores. Olá, Edna, bem-vinda. Obrigada. Obrigada pelo convite de vocês também, viu? Agradeço a você e ao professor Antônio pela possibilidade de participação e também de divulgar os meus estudos, né, os trabalhos que eu tenho feito nos últimos anos na área de hidrologia de encosta. Nós que agradecemos, o prazer é todo nosso. Você pode iniciar a apresentação assim que quiser. Ok, então vamos lá. Então, a nossa apresentação hoje é relacionada à hidrologia de encostas e nascentes. Como eu já tinha comentado antes, a minha experiência em termos de aprofundamento, né, da minha formação é na hidrologia de encostas, num primeiro momento relacionada à estabilidade das encostas, né, em movimentos de massa, e depois relacionados também à questão da rede hidrográfica e dos recursos hídricos. Então, a nossa conversa hoje vai ser pensada, num primeiro momento, explicando como que a água ela, se manifesta nas encostas e essa água, como ela caminha, como ela se acumula nas encostas e o papel disso para a formação de nascentes. Então, vamos lá. Então, por que isso é tão importante? Porque a água, né, é um
um elemento da paisagem extremamente importante, tanto para o metabolismo dos seres vivos, como incluindo o ser humano, o funcionamento dos ecossistemas, o funcionamento do meio físico. Além disso, ela é também necessária para os processos produtivos da sociedade. Então, a água é um elemento extremamente importante e quanto mais a gente souber de como ela se manifesta, né, nas paisagens, mais a gente consegue controlar a questão da sua quantidade e a sua qualidade. Então, por isso, esse conhecimento para a formação e preservação, né, das nascentes e dos outros corpos d'água que nós temos à disposição para todas essas funcionalidades que eu coloquei ali. Então, a hidrologia de encosta é o processos e fenômenos que envolvem a água chegando, evaporando, armazenando e circulando nas encostas. E influencia nisso o regime de precipitações, ou seja, como que é a chuva ao longo do ano, em termos de quantidade, distribuição, que é a entrada da água nas encostas, né, na paisagem, a cobertura vegetal, o uso do solo, se tem maior probabilidade de infiltração, de escoamento, a morfologia da encosta, né, se são morfologias que permitem acúmulo de água, dispersão de água, materiais que compõem a encosta, como solos, mantos de alteração, rocha, depósitos de sedimento, que vão ser possíveis de conter água, né, ou de deixar a água passar, né, transmitir ao longo de si. Então, esses nossos materiais que compõem o solo são aqueles que vão armazenar essa água e transmitir essa água nas encostas. A gente tem aqui uma figura que mostra, né, a chegada da água pelas precipitações, a cobertura do terreno, que vai ajudar nos processos de infiltração e escoamento, a água percolando, né, infiltrando e percolando ao longo dos materiais que compõem as encostas e outros elementos da paisagem. E depois disso, nós podemos ter também essa água exfiltrando, saindo, né, onde nós temos as áreas que as encostas foram erodidas, ou a forma assim permite, essa água saindo dos materiais e alimentando nascentes, lagos, rios. E aí, então, nós temos uma volta, né, do material para a superfície novamente. Bom, em relação ao armazenamento, a gente tem que a água pode ficar retida no solo ou rocha por diferentes períodos de tempo, antes de evaporar, percolar ou exfiltrar na superfície. Essa água que entra no solo, ela pode constituir a zona vadosa e a zona saturada, ou seja, materiais que vão conseguir ter água numa característica de não preenchimento total dos seus poros, né? Ou materiais que vão estar com seus poros todos cheios d'água, saturados de água. Então, na zona vadosa, a água que entra no solo preenche os poros vazios em diferentes direções, apesar da direção preferencial para baixo, que vai seguir a gravidade, sim, né? Mas também a gente vai ter essa água sendo puxada por pressões no interior desse material, solo ou rocha, ou depósitos, puxada por sucções, né, por capilaridade, e essa água não necessariamente vai seguir só para baixo, só a gravidade. Então, nesse processo, o ar dos poros é expulso para dar lugar à água, mas isso é transitório, porque o ar pode não sair de todos os poros no momento da passagem, da entrada da água no solo. Já a zona saturada, que são os aquíferos, são materiais em que todos os poros são preenchidos por água, não existe divisão com o ar, né? Em virtude e isso vai ser possível quando você tem uma camada de material, solo, manto de alteração, rocha,
que seja impermeável, ou seja, que tenha poros muito pequenos, que não se interliguem, que não deixem a água passar por ele. É como se nós tivéssemos uma esponja em cima de um sabão, né? Então, a esponja é o aquífero, que vai estar com seus poros todos ocupados por água, e podendo transmitir essa água através de si, e o sabão seria o aquitardo, que pode até estar com cheio d'água, mas ele não transmite essa água, ela não consegue passar através dele. Não existe aquífero se a gente não tiver esse material impermeável embaixo, porque o material pode até ser permeável, mas se ele deixa a água passar por si, ela não vai se acumular. Eu preciso de algum material abaixo que não permita a passagem da água. E aí, diferentes materiais funcionam para essa dobradinha aquífero-aquitardo. Quando a gente pensa em solo ou mantos de alteração, a gente pensa camadas mais arenosas ou granulares acima de camadas com mais argila, ou seja, camadas mais permeáveis ou mais porosas e com poros grandes que se intercomunicam, com camadas também porosas, mas talvez com poros menores que não se intercomunicam, e por isso não deixam a água passar. Mantos de intemperismo com graus diferentes de alteração também podem servir dessa dobradinha aquífero-aquitardo, porque mantos de alteração com mais porosidade e poros grandes que se intercomunicam, sobre mantos de alteração com grau menor de alteração, que vão ter menos porosidade, poros menores que não se intercomunicam. Então, isso, vejam que a gente pode ter essa dobradinha aquífero-aquitardo, tanto em horizontes de solo, quanto em locais diferentes do manto de intemperismo das rochas. E a gente pode ter também essa dobradinha em rochas, né? Por exemplo, camadas de arenito, que são mais permeáveis, sobre camadas de argilito, ou porções mais fraturadas de rochas ígneas, ou rochas cristalinas em si, rochas metamórficas também, sobre porções menos fraturadas. Esse comportamento das rochas cristalinas para ter aquíferos e aquitardos são proporcionadas, então, por sistemas de fraturas, né? Porções mais fraturadas, porções menos fraturadas dessas rochas. Então, no interior da zona saturada, em solos ou rochas, a água circula comandada pelo potencial de energia total. Então, o potencial de energia total da água no solo, ele é obtido a partir da soma de diferentes componentes relacionados com o que a gente tem aqui no slide. As interações entre a água e o meio poroso, que nessas interações a gente vai ter forças como capilaridade e absorção, a interação da água com os solutos que ela contém, né, que a gente chama que é o potencial osmótico, e ainda a posição dessa água em relação ao campo gravitacional terrestre, ou aos campos magnético e elétrico. Então, vejam quantas coisas a gente deve levar em consideração para pensar em como que a água se armazena ou se movimenta dentro da zona saturada. Mas, daqueles componentes todos, os mais significativos para a gente pensar no cálculo da energia potencial da água no interior do solo ou das rochas, são o potencial de pressão e o potencial gravitacional. Então, a gente vai ter o potencial total como a soma do potencial gravitacional mais o potencial de pressão. Então, vamos ver quem são esses potenciais gravitacional e de pressão. Mas antes disso, vamos pensar que o potencial total, ele se expressa em unidades de altura. Como assim? É como se nós pensássemos que uma altura, né, de uma coluna d'água, uma coluna líquida, sobre um determinado ponto. É o que a gente chama de carga hidráulica. E essa carga hidráulica, então, a gente vai agora ver os potenciais em termos de altura. Então, a gente vai ter a altura, né, ou carga total, ou carga hidráulica, em relação à carga gravitacional e à carga de pressão.
Então, como é difícil medir a energia absoluta dos sistemas da natureza, a gente usa medições relativas. E essas medições relativas a gente estabelece a partir de referenciais pré-determinados. No caso da água no solo, a gente usa como estado padrão, aqui, né, abre aspas, a água pura e livre, submetida a condições normais de pressão e temperatura, e colocada em determinada referência no campo gravitacional. Esse estado padrão é considerado ter valor de energia nulo. É convencionado que essa energia é nula. E é por esse motivo que as pressões de adsorção e tensão superficial, que acontecem dentro dos poros do solo, têm valores negativos, pois eles estão submetidos a pressões subatmosféricas. Enquanto que as pressões submetidas à água, quando o solo está saturado, elas podem ser nulas quando você está sob pressão atmosférica, ou seja, no lençol freático, né, no limite da zona saturada, junto da superfície. Então, você tem ali chegando os poros abertos, o ar do solo, em contato com o ar do solo, bem o contato, zona não saturada, zona saturada. Então, você vai ter ali o limite dessa zona saturada em que ela vai estar submetida à pressão atmosférica, em relação à pressão realmente que está nos poros do solo. E pressões positivas, quando você pensa dentro da zona saturada, você pensa um ponto dentro da zona saturada e a altura que você vai ter desse ponto até o limite com a zona não saturada. E pensando nisso como se fosse realmente uma coluna d'água que está em cima daquele ponto. Tudo isso para facilitar os nossos cálculos de potencial de pressão, potencial total, né, da energia da água no solo. Em relação ao potencial de pressão, ele diz respeito às pressões que a água está submetida dentro do sistema poroso, tanto na zona vadosa quanto na zona saturada. Então, se ela está sob a influência da adsorção e capilaridade, quando divide espaço com o ar, ela vai ter as pressões subatmosféricas que eu tinha comentado antes. A gente chama isso de sucção também. E esses valores são valores de pressão negativos, quando você pensa no conjunto dos potenciais de pressão que a água está submetida dentro do solo. Se essa água, né, ela está sob uma superfície de água livre, né, se você tem o solo completamente saturado, ele se encontra na pressão atmosférica ou na pressão hidrostática. Exatamente aquilo que eu comentei agora no outro slide. Se você tem o limite, você vai calcular a pressão do limite entre a zona saturada e não saturada, esse limite é a pressão atmosférica. Dentro da zona saturada é a pressão hidrostática, porque você tem como se você tivesse uma coluna de água ali acima daquele ponto. O potencial de pressão, ele é nulo quando a água está submetida à pressão atmosférica, ou seja, no lençol freático. É negativo quando está sob pressões subatmosféricas, ou seja, quando ele vai estar submetido à adsorção e capilaridade dentro dos poros, ou seja, dividindo espaço com o ar do solo. E positivo quando está sob pressões acima da atmosférica, ou seja, dentro, né, da zona saturada, ou seja, onde você imagina uma coluna de água sobre aquele ponto na zona saturada. Então, é por isso que a gente diz que é um valor positivo, porque está submetido a uma pressão positiva de água sobre si. E o outro potencial que a gente precisa para o potencial total da água dentro do solo é o gravitacional. E ele é feito a partir da gente ter uma concepção em que a gente vai pensar a elevação que aquele lugar que nós estamos trabalhando, que aquela água que nós estamos trabalhando, em relação a um determinado datum no campo gravitacional terrestre. Nós estabelecemos um datum arbitrário para dali a começar a contar a posição do ponto onde nós queremos medir o potencial de água no terreno. E esse datum, ele é arbitrário, quer dizer que cada um de nós escolhe qual é a posição que a gente vai fazer
que na realidade vai ser uma diferença altimétrica. Você vai fazer um cálculo pensando na posição que você quer fazer as suas medidas em relação à base da encosta, ou em relação ao fundo do vale, ou em relação ao nível do mar. Vai ser uma diferença de altura. Assim, teoricamente, isso representa o trabalho necessário para a gente elevar uma determinada massa de água de um ponto qualquer dentro do campo gravitacional até o datum que a gente escolheu. O potencial gravitacional é estabelecido como nulo no referencial. E dali para cima, então, a gente começa a ver a diferença de altura e dá um valor, né, em metros ou em centímetros, na escala do sistema internacional, para a diferença que nós queremos daquele ponto ou não. Então, para o potencial de pressão, para nós termos o valor dele, nós temos que medir a água dentro do solo. Então, nós precisamos saber se a água ela está na pressão nula, na pressão atmosférica ou na pressão hidrostática. Nós fazemos isso através de instalação de instrumentos, como tensiômetros, piezômetros, postos de observação, que fazem esse trabalho de verificar as pressões da água dentro do terreno. Os piezômetros e postos de observação, eles só medem o potencial da zona saturada, ou seja, então, o potencial de pressão nulo e o potencial de pressão hidrostático. O potencial de sucção, ou potencial negativo, só pode ser medido com os tensiômetros, ou com outros aparelhos que também existem, como o GMS, que são medidores para solo até mais ou menos uns 50 centímetros. Os tensiômetros podem ser instalados em profundidades maiores, então eles são mais interessantes quando a gente quer estudar outros temas que não sejam, por exemplo, relacionados à agronomia, potencial de pressão para projetos de irrigação. Por isso que tensiômetros são mais interessantes, porque eles podem ser trabalhar em maior profundidade do que outros medidores de pressão, e também eles podem nos dar a pressão nula e a pressão hidrostática também. Então, são ótimos aparelhos para a gente poder avaliar o potencial de pressão. E o potencial gravitacional é simples, né? É só a gente pegar e fazer a diferença de altura do datum que a gente escolheu em relação à posição que a gente está fazendo nossos estudos, nossas medidas. Bom, por que eu quero os potenciais, né, totais? Por que eu estou falando em potencial gravitacional e potencial de pressão? Porque a água se movimenta dos potenciais totais maiores para os potenciais totais menores. É isso que comanda a água dentro do terreno, essa diferença do potencial, principalmente potencial de pressão e potencial gravitacional. Por isso que me interessa tanto medi-los no terreno. E a gente vai ter esse movimento da água, seguindo os potenciais, em relação a fluxos saturados, ou seja, aquele material está com seus poros todos ocupados por água e essa água caminha por dentro dos poros do solo, de maneira lateral ou vertical, e fluxos não saturados, que vão ser mais lentos, porque a água que está presente nos poros, só nos poros menores do solo, os maiores já estão com ar, e existe um maior peso no potencial total do potencial de pressão. Então, vejam, eu tenho aqui um meio saturado, em que a água caminha livremente ao longo de todos os poros, e aqui eu tenho um meio não saturado, em que a água forma filmes e películas em torno dos poros, e ela vai caminhando de maneira muito lenta, porque ela sofre ainda influência de forças de absorção e de sucção dentro desses poros.
Então, ela não está seguindo só a gravidade, ela também está sendo puxada por esses outros potenciais, que são potenciais negativos, ou seja, potenciais ligados a cargas elétricas que existem nesses poros do solo. Não é uma passagem livre, né? Como aqui no meio saturado. Bom, essa percolação e essa infiltração de água, tanto de maneira saturada como não saturada, pode formar zonas saturadas. E quem são essas zonas saturadas? São lugares onde essa água vai se acumular. E para ela se acumular, são necessárias algumas condições. É necessário a gente ter aquilo que eu comentei no início, de materiais mais impermeáveis e materiais mais permeáveis. A história da esponja e do sabão. Então, as águas vão caminhando por dentro do terreno e vão alcançando lugares em que elas podem ficar armazenadas em função de você não ter, né, abaixo a possibilidade dela continuar seu movimento. Ela é barrada no seu movimento e ali ela começa a saturar todos os poros do solo, né, ou da rocha. Fluxos subsuperficiais também podem ser formados, como a gente já viu, saturados e não saturados, e eles podem aumentar as zonas saturadas, formá-las ou aumentá-las ao longo de diferentes episódios de chuva, ao longo de diferentes estações do ano. Mas toda essa questão vai depender da organização dos materiais dentro do terreno. Isso é uma coisa muito complicada, porque se a gente consegue até, como eu falei antes para vocês, a gente consegue medir os potenciais de pressão com os tais instrumentos que eu falei, tensiômetros, postos de observação, piezômetros. Mas o mais difícil é a gente saber como é que está a organização dos materiais ali dentro da encosta que nós estamos trabalhando. Como que é a textura, a estrutura, o teor de umidade antecedente desses materiais, a sua mudança na vertical ou lateralmente. E isso é a coisa mais difícil que a gente tem, porque para a gente saber como é que o material está estruturado, está organizado dentro da encosta, ou a gente faz sondagens, e aí a gente já está fazendo, é uma coisa invasiva, porque aí a gente já está criando espaços vazios com um trado, né, com algum tipo de haste de penetração, ou a gente pode usar um instrumento que tem sido muito falado nos últimos tempos, que é o GPR, o Ground Penetration Radar, que é como se a gente fizesse, né, um escaneamento sobre a superfície, a gente manda pulsos elétricos fazendo o escaneamento dos materiais dentro daquele terreno. Mas para quem trabalha com GPR sabe que existem restrições ainda para o uso dele, né? Camadas muito argilosas não deixam passar o sinal, lugares onde tem muita umidade acumulada também não deixa passar o sinal. Por isso que essa parte de conhecer a organização dos materiais é muito pouco trabalhada em quem discute hidrologia de encosta, porque realmente é muito difícil. Na minha dissertação e na minha tese, eu trabalhei com uma metodologia chamada metodologia de análise estrutural de solo, em que a gente fazia esse tipo de coisa. Eu vou mostrar aqui para vocês num estudo de caso. A gente fazia análise da organização dos materiais através de tradagens e através de abertura de trincheiras. E é muito trabalhoso e a gente criava caminhos preferenciais para a água, infelizmente. Mas era uma maneira de conhecer as formações superficiais. A geometria da encosta também é uma outra coisa importante. O comprimento dela, a declividade, a forma. E uma coisa muito interessante é
a característica do evento pluviométrico, o volume, a intensidade, essa característica do evento pluviométrico, ela é importante porque você pode ter a formação de uma zona saturada de infiltração. Se você tem um solo com uma umidade precedente e entra água no terreno dentro, né, de um determinado evento pluviométrico, essa água ela pode formar uma frente de umedecimento, quase saturando os materiais, porque eles já estavam com uma certa umidade, e isso pode criar zonas saturadas temporárias, só pela uma frente de infiltração que vai preenchendo todos os poros do solo, na medida em que ela desce verticalmente ou lateralmente em relação à encosta. Então, ela é muito transitória, mas ela pode existir. E tudo isso depende do grau de umidade antecedente desse terreno, da organização dos seus materiais e, principalmente, da intensidade, da duração da chuva, né, da sua quantidade. E isso, às vezes, é muito difícil da gente medir por conta da rapidez com que essa frente pode se modificar e pode desaparecer por conta, né, do comportamento da chuva, ou seja, da quantidade de água que está chegando, ela pode diminuir porque a chuva diminuiu, e aí a gente perde essa zona saturada temporária. Eu tenho aqui que a gente pode ter, dentro dos materiais, os fluxos subsuperficiais, eles podem formar tanto fluxo laminar ou turbulento. E isso, laminar ou turbulento, vai depender muito dos espaços porosos. Se eu tenho espaços porosos homogêneos, eu vou ter, e pequenos, eu vou ter um fluxo de matriz, um fluxo mais laminar. Se eu tiver macroporos ou pipings, que são espaços maiores, a água pode caminhar, né, ser transmitida através desses materiais de maneira mais turbulenta, porque tem espaço para isso. E os fluxos, eles podem ser verticais, que são tanto saturados como não saturados, através de infiltração e percolação. Percolação vertical ou percolação lateral. Fluxos não saturados seguindo o declive do terreno são laterais, que a gente chama de true fall. E isso alimenta zonas saturadas. Então, as zonas saturadas, né, e os fluxos subsuperficiais laterais rasos, eles podem se formar em solos acamados, onde uma camada com textura mais grossa recobre uma camada de textura mais fina, existência de um horizonte superficial com muitos macroporos, formados por raízes, tocas de animais, fendas. Então, vejam que eu posso ter uma zona saturada muito superficial. Você pode ter o horizonte A cheio de macroporosidade e embaixo eu ter um horizonte com menos macroporos, com uma textura mais fina, e ali já você ter a dupla, né, aquífero-actardo, formar uma zona saturada já nos horizontes superiores do solo. Tudo bem, uma zona saturada que não vai ser muito permanente na paisagem, mas pode acontecer. E ainda por cima, essa zona saturada pode, dentro dela, formar um fluxo lateral. Outra coisa é o que eu tinha comentado antes, a presença de uma camada no interior do solo com teor de umidade muito elevado, e você coloca nova umidade, nova chegada de umidade com a infiltração de um novo episódio de chuva. Então, vejam que tem, assim, muita complexidade nessa questão de porções saturadas e porções não saturadas do solo, manto de alteração, e até da alimentação dos aquíferos dentro de rochas. Porque tudo isso que eu estou falando para vocês pode formar zonas saturadas
temporárias ou mais intermitentes nos solos, nos mantos de alteração, e essas zonas saturadas também podem alimentar aquíferos que estão nas rochas mais abaixo. Então, é muito complexo, porque você tem diferentes corpos como aquíferos, e que com diferentes alimentações e com diferentes permanências no terreno. Mas tudo isso pode contribuir para a gente ter as nascentes. E as zonas saturadas, elas podem se expandir e se contrair de acordo com o comportamento das precipitações. Como eu já falei antes, dentro das zonas saturadas, a água forma fluxos saturados, laterais ou verticais. E uma coisa muito importante aqui, que é a área de recarga para essas zonas saturadas, tanto nos solos, quanto nos mantos de alteração, quanto nas rochas subjacentes. É a área que drena de superfície e de superfície para as zonas saturadas. O tamanho, a forma do relevo e a cobertura do uso do solo da área de recarga é muito importante para a quantidade e a qualidade das águas do aquífero. Uma coisa importante é, a gente costuma pensar a zona de recarga como uma zona na superfície, uma bacia de contribuição para uma determinada área. Mas essa zona de recarga pode ser mais complexa ainda do que isso, porque ela pode ser na vertical, esses diferentes materiais que saturam ou que a frente de saturação passa. Isso, então, depende também dos materiais que nós temos dentro do terreno. E dentro dessa especificidade dos materiais, existem, às vezes, zonas saturadas, ou aquíferos, como vocês quiserem chamar, que podem ser alimentados por zonas de fraturas, zonas de falha, áreas de macroporosidade dentro de rochas, que vêm de muito longe, vêm de outras bacias hidrográficas, inclusive, que não aquela que você está vendo na superfície. Então, as zonas de recarga podem ser muito complexas. É claro que a gente sabe que a zona de recarga na superfície, a bacia de contribuição da superfície, ela está contribuindo, provavelmente, né, para um aquífero freático. Mas talvez ele tenha contribuição da organização dos materiais ali dentro do terreno, que tem ligação, né, com outras bacias hidrográficas, que ultrapassa divisores de água. Então, pode ser muito complexo essa alimentação das zonas saturadas aquíferos. Aqui eu quero mostrar para vocês uns estudos de caso, né, que eu fiz nos trabalhos. Então, essa área que a gente tem na foto parece uma grande cicatriz de deslizamento. Só que em estudos realizados aqui, nós chegamos à conclusão que essa forma de relevo, ela foi sendo construída aos poucos. Ela começou na base da encosta e foi acontecendo reativações dessa feição erosiva, reativações, e ela chegou na forma que nós temos aqui. Não foi de um único processo, um único deslizamento. Inclusive, nós classificamos essa forma como uma feição erosiva e não como uma cicatriz de deslizamento, porque para a criação dela houve vários processos ao longo de vários eventos. Ela é construção da estabilização das paredes, ela é construção do escoamento superficial e também do escoamento subsuperficial. Essa linha vermelha que existe aqui mostra essa topossequência que foi feita cruzando, né, os materiais dessa feição erosiva. Então, o que nós temos aqui é o contato do manto de alteração com estrutura conservada. Então, desculpem. É o que nós chamamos de isoalterita, ou saibro. Aqui eu conseguia ver a rocha podre. E em cima é o que nós temos aqui
em branco, é os colúvios, os alúvios que foram depositados em cima desse material. A gente sabe que esse material já foi erodido e depois veio esse depósito, né, que foi se acumulando pela regressão dessas paredes. Estudando detalhadamente esse material, a gente percebeu essas manchas aqui, ó, essa aqui, por exemplo, que é uma zona saturada. Ela tinha materiais com hidromorfia, ela tinha materiais com acúmulo de água, e é uma zona saturada suspensa. Vejam, ela está suspensa. E nós temos aqui o lençol d'água, né, regional, que avança para a encosta. E, em alguns momentos, esse lençol alcançava essa zona saturada suspensa, dependendo dos episódios de chuva, ou seja, do regime de chuvas daquele momento. E mostrando que havia uma ligação entre essas zonas em algumas épocas do ano, ou seja, mostrando uma complexidade. Outra coisa que nós observamos é que no sopé dessa encosta, nessa região aqui, ó, mais ou menos nessa região, a gente percebia concreções de manganês, fazendo esse caminho que eu estou apontando aqui para vocês. E isso significa que a água, havia um fluxo saturado, lateral aqui, que esse fluxo mecanicamente carregava o manganês e acumulava o manganês ao longo do seu percurso. Opa, desculpa, gente. Ao longo do seu percurso. Tinha um gradiente tão grande, né, um gradiente de pressão tão grande, que ele conseguia acumular, né, carrear e acumular essas concreções de manganês. Então, nós pensamos, mas o que será isso? E aí nós percebemos que uma coisa que estava aqui nas proximidades, que é essa feição erosiva, em que nós temos uma nascente hoje. Essa nascente, nós ficamos trabalhando aqui 1 ano e meio, e essa nascente, ela foi sempre perene. E essa nascente nos fez pensar que provavelmente o que está acontecendo nessa feição erosiva deve ter acontecido aqui também, como se essa nascente fosse uma etapa inicial do que aconteceu aqui. E pensando dessa forma, é possível que esse caminho aqui de um fluxo subsuperficial tivesse um gradiente tão grande para acumular manganês, porque havia uma frente de exfiltração, ou seja, havia uma nascente aqui na base, provavelmente porque o rio que passa aqui, ó, pode ter cortado a base da encosta, feito com que a zona saturada, até aqui no nível regional, do lençol regional, pudesse extravasar, e se extravasa na pressão atmosférica, tem um grande gradiente, e com isso conseguiu arrastar o manganês nesse caminho. E isso a gente só consegue saber fazendo esses estudos, né, com mais de detalhe na área, aqui são esses números, aqui são as várias sondagens que nós fizemos para criar essa toposequência, e tentar imaginar o que aconteceu para desenvolver essa feição erosiva. Então, é possível que o rio tenha cortado a base da encosta, criado uma nascente, né, com alto grau, alto potencial de exfiltração, gradiente, e que isso tenha ajudado até a instabilizar mais a encosta, porque você tinha uma saída de grande quantidade de água, pode ter estabilizado mais a encosta, e você ter, depois disso, começado a outros processos a operarem nessa cicatriz, nessa feição erosiva, criando o que nós temos agora. Porque aqui a gente vê que nós temos uma parede viva também, né? Uma parede erosiva na saída dessa nascente. Um outro estudo de caso que a gente tem, numa outra encosta, aqui já com a instalação de instrumentos para monitorar o potencial da água no solo,
E nós fizemos também topossequências, 3 topossequências nessa encosta, e nós fizemos também topossequências laterais aqui, para tentar conhecer o máximo possível a organização dos materiais. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, essas são as 3 topossequências que nós fizemos. E quando chega mais próximo da base da encosta, nós começamos a perceber que os materiais eles ficam completamente desorganizados por conta, provavelmente, de já ter tido instabilizações da base da encosta para o topo. A organização dos materiais modifica completamente, e isso nós consideramos como colúvios, isso que está em cinza aqui. São áreas de colúvio que já reafeiçoaram a forma da base da encosta, mas que a organização é completamente diferente do que acontece para montante, se vocês observarem aqui. E o que nós temos em amarelo, em cada uma dessas topossequências, são áreas com hidromorfia, áreas onde o material sofre mudanças de cor por conta do acúmulo de água ao longo do tempo. Aqui, essas estacas parecem de um cemitério, né? Mas não são, são os locais onde nós tínhamos baterias de tensiômetros e aqui na base da encosta de piezômetros. E esses materiais, esses equipamentos, nós ficamos monitorando durante 1 ano e 1 mês. Então, eu apresento aqui para vocês um evento de setembro, em que choveu 100 milímetros em menos de 24 horas, e o quanto o lençol, né, o lençol freático subiu, o nível da água subiu, ou seja, a zona saturada subiu na encosta. Então, eu gostaria que vocês observassem, aqui nós temos perfis, né, topossequências laterais, essa aqui mais da base da encosta, sendo que a linha verde é o dia anterior à chuva, a linha rosa é o dia em que aconteceu a chuva de 100 milímetros, e a linha azul é o dia posterior dias posteriores a esse episódio de chuva. Então, na base da encosta, no episódio de chuva, a água, o lençol d'água, ele subiu nessa região da encosta, mas nas laterais não. Você teve um acúmulo de água nessa região, mas nas laterais isso não aconteceu. E quando você sobe mais um pouco a encosta e que você chega nessa outra topossequência lateral, a água chegou até quase a superfície. Mas vejam que nas laterais também isso não aconteceu. Então, existem comportamentos da água dentro do terreno que podem variar, assim, poucos metros de distância dentro do terreno. Aqui você tinha mais ou menos uns 6 metros de distância entre essa bateria de aparelhos e essa bateria de aparelhos. Lateralmente, seguindo lateralmente. E vejam como foi possível acumular mais água nesse lugar. Aqui estão, né, esses instrumentos na base da encosta. Quando a gente vê lateralmente esses perfis aqui laterais, mas quando a gente vê seguindo a encosta, longitudinalmente a encosta, a gente vê que lateralmente a água não subiu tanto assim com esses 100 milímetros de chuva, né, nos 2 lados, mas que no meio choveu quase até próxima à superfície. Desculpa, subiu até quase próxima à superfície. Como nós fizemos a medição depois da chuva, nós acreditamos, inclusive, que essa subida do lençol deve ter chegado até a superfície e a água pode ter aflorado e formado, por exemplo, uma nascente temporária. Né? Temporária não, é extremamente efêmera. Durante a chuva, e um pouco depois do episódio da chuva, é possível que aqui, nessa região, a água tenha escoado sobre a superfície, formando o que Thomas Dans chama de fluxo superficial saturado, ou uma nascente dando origem a um fluxo d'água. Depende do ponto de vista. Olhando ainda desse episódio de 100 milímetros em
em menos de 24 horas. Aqui eu tenho a visão em planta do potencial de pressão. Então, o que eu vejo em azul são os potenciais de pressão de potenciais nulos ou com pressão hidrostática, ou seja, poropressões positivas. E aqui em vermelho, as poropressões negativas. Então, no mesmo dia, na mesma hora, na mesma medição, a gente tinha esse comportamento, né, das poropressões dentro do terreno. E aqui a gente está falando de poropressões já drenando, porque a gente tem, depois do episódio do dia 23, né, no dia 26, a 2 metros de profundidade, esses instrumentos estavam. Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que essas linhas aqui, elas não são as curvas de nível, elas são as curvas que representam o limite entre o manto de alteração, colúvios, e a rocha pouco alterada. Então, vejam que nesse local aqui, esse contato solo-rocha, entre aspas, esse contato solo-rocha fazia meio que um embaciamento lá no interior do solo, e a água se acumulou nesse embaciamento. É um embaciamento assim, pouco significativo, mas havia um embaciamento e a água se acumulou ali. Então, desculpa, aqui é no dia 20, aqui a gente tem, desculpa, aqui a gente tem a topografia, aqui é que a gente tem o contato solo-rocha, o embaciamento, eu estava lembrando que esse embaciamento era maior aqui do contato solo-rocha, é aqui, ó. Olhem como o embaciamento é bem característico do contato solo-rocha, em relação à topografia, aqui é a topografia mesmo, e aqui é o contato solo-rocha. Então, confere bastante com a questão que eu comentei com vocês, de como é importante conhecer a organização dos materiais para entender como que a água se acumula e se movimenta dentro do terreno. E aqui é o que a gente percebeu de formação de fluxos superficiais saturados ao longo do tempo de monitoramento. Esses pontos, eles tinham potenciais nulos na vertical, então, ou seja, não tinha como ter drenagem da superfície em profundidade, porque o potencial era o mesmo, então a água só podia percolar lateralmente. Então, ela seguia esses caminhos. E aqui a gente tem, de novo, a topografia do limite solo-rocha, vendo que o potencial, desculpa, o fluxo lateral acompanha esse limite solo-rocha, né? Segue bastante esse limite solo-rocha também, diferente da topografia. As nascentes, né? Então, seriam onde a gente vai ter essas zonas saturadas tendo contato com a superfície. A gente chama as nascentes das exfiltrações da zona saturada. Aqui eu vou citar o meu colega, professor Miguel, né, que trata as nascentes como sistemas ambientais, que a água subterrânea passa à superfície. Friese chama esse processo de exfiltração, e as nascentes elas podem tanto se formar pelo afloramento de aquíferos freáticos, a gente chama de fluxo de base, ou pelo afloramento de zonas saturadas suspensas formadas nas encostas. E as nascentes, então, configuram a zona de descarga de um aquífero. Aqui a gente tem uma nascente pontual, ou seja, aqui é na base de uma encosta. Vejam que, como tem um potencial de exfiltração, um gradiente, né, de diferença de potencial na saída, que ela está confinada a pressões dentro do terreno e fora do terreno a pressão atmosférica. Esse potencial ajuda na saída, inclusive, a instabilizar as paredes aqui, ó. Isso ajuda a formar feições de erosão também, a criar cabeceiras de drenagem ao longo da saída dessas nascentes, especialmente na base das encostas. Aqui eu tenho uma nascente difusa, que acontece num terraço marinho, que nós temos aqui em Florianópolis, e que dá origem, ó, ela está aqui nessa região, ela dá origem a um fluxo de baixo gradiente, né, baixo desnível, que forma uma zona, né, de passagem aqui, que vai alimentar essa outra
zona úmida aqui que tem um rio também de muito baixo gradiente. E essa área toda é arenosa, né? Deposição marinha com retrabalhamento eólico do Pleistoceno. E a formação das nascentes, elas acontecem através da interceptação da zona saturada, a partir de processos erosivos naturais, escavação do vale pela própria ação do rio, movimento de massa, abertura de vossorocas, erosão marinha, por ação humana, corte de encosta, projeto de retilinização e escavação de leitos fluviais, ação antrópica criando vossorocas. Em relação a corte de encosta, Florianópolis tem tido muitos casos, nós temos um relevo de morrarias, nós temos muitos casos de corte da base da encosta para fazer edificações, prédios, em que corta aquela zona saturada. Por exemplo, eu tinha uma zona saturada ali, naquele episódio do dia 23 de setembro, que eu mostrei anteriormente. Se há um corte naquela encosta, eu formo uma nascente. E tem acontecido muito aqui em Florianópolis das pessoas cortarem a base da encosta e deixar aflorar a zona saturada. Inclusive, tem lugares que aproveitam essa água para usam essa água para as coisas do prédio, para limpeza, para encher piscina. Tem de tudo ultimamente por aqui. Aqui eu tenho uma cicatriz de deslizamento que aconteceu no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, em que nós tivemos um deslizamento. Aqui aconteceu de uma vez só, foi realmente um deslizamento, que ele, inclusive, foi tanta água que solifluiu os materiais, eles tiveram grande poder de escoamento e eles ultrapassaram o fundo do vale e subiram a encosta do outro lado. Esse aqui é depósito que subiu a encosta do outro lado do vale, atravessou o rio, que tem um rio aqui, ó. Atravessou o rio. E, entre aspas, descascou o manto de alteração das rochas que haviam aqui e formou-se uma nascente perene. Se vocês olharem aqui embaixo, a gente tem as curvas de nível antes desse deslizamento. Aqui a gente tem a cicatriz, né, do deslizamento. Vejam que era uma forma praticamente reta da encosta. E hoje tem uma área côncava com uma nascente, mostrando o potencial, né, de formação dos movimentos de massa, de formação de nascentes e até de cursos d'água. Quer dizer, a interceptação da zona saturada, a formação de nascentes e de cursos d'água. Aqui eu tenho algumas coisas sobre os canais de primeira ordem, mas eu vou passar. Então, essas referências bibliográficas que eu usei. E agradeço a vocês, então, por essa apresentação. Fico à disposição depois para responder algumas questões ou algumas considerações de vocês. Obrigada. Ok, Edna, eu que agradeço a apresentação, excelente. Acho que reforça que boa geomorfologia só se faz com os 3 pés, né? Formas, processos e materiais interrelacionados. Interessante. Sim. Vou chamar agora o Miguel para contribuir conosco. Já já você volta para responder perguntas, pessoal. Então, vocês já podem ir colocando aí nos comentários, né, as perguntas para a Edna, que daqui a pouco ela retorna. Obrigada. Olá, Miguel, bem-vindo. Oi, Luiz. Olá, pessoal. Prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Você pode ficar à vontade. Luiz, primeiro te falar, quando der uns 30 minutos, você me dá um grito no chat privado aqui, porque senão eu vou ficar falando até o final da madrugada, né? Aí você me dá um toque, porque senão eu passo direto mesmo. Ok, te dou um alerta. E sem formalidade nenhuma, tá? Agradecer o convite seu e do Antônio e parabenizar vocês por esse esforço de organização do seminário. Nessa distopia que a gente vive hoje, eu acho que momentos como esse são um alento, assim, né? É muito bom escutar a Edna, por exemplo, agora, é muito bom. Claro que a gente queria estar junto, né, e tal, mas, de certa forma, isso permite com que a gente continue mantendo algum tipo de articulação, continue fazendo ciência à revelia de tudo e de todos, né? Então, parabéns, você e o Antônio, por essa oportunidade. Muito obrigado pelo convite. A gente agradece.
E a minha provocação, assim, eu dialoguei com a Edna um pouco, né, antes sobre como fazer essa articulação para trabalhar com hidrogeomorfologia de nascentes, e a partir disso que a Edna muito bem explicou detalhadamente sobre como é que esses fluxos vão se articular no meio subsuperficial para poder sair, formar as nascentes, né, o meu papel aqui vai ser tentar discutir com vocês mais dentro de uma abordagem dos processos geomorfológicos, como essa hidrogeomorfologia se manifesta a partir das nascentes em uma perspectiva interescalar. A minha ideia aqui é provocar, né, fazer vocês refletirem e refletir junto com vocês sobre como fenômenos, processos, questões de ordem local e regional dialogam para que as nascentes existam, né, e condicionam não apenas a ocorrência, mas a ocorrência no sentido de manifestação da água, né, como o pessoal da hidrogeologia gosta de falar, manifestação da água subterrânea, mas não apenas isso, mas também como condicionam uma espécie de fisiologia e fisiografia das nascentes. Então, para iniciar esse diálogo, né, a primeira coisa é a gente tentar entender o que a gente chama, né, de nascente, o que a gente chama de um sistema nascente. A Edna colocou, né, que eu defendo a ideia de que as nascentes são sistemas, e por que as nascentes são sistemas? Em primeiro lugar, é muito importante dizer que nascente não é apenas a água. Então, bom, claro que a água é um elemento fundamental para a ocorrência de nascentes. Sem água, a gente não vai ter nascente. Mas eu prefiro pensar que quem nasce em uma nascente é o rio, não é a água. Pode ser que eu esteja puxando sardinha para o lado da geografia, da geomorfologia, mas eu me sinto mais confortável entendendo dessa forma. E isso faz com que a gente precise colocar outros elementos para entender uma nascente, para reconhecer uma nascente. Toda essa movimentação da água subterrânea, dessa diferença de gradiente, né, o gradiente potenciométrico, a diferença de potencial, como a água vai sair de um local, percolar, entrar no solo, movimentar-se na matriz do solo ou na rocha para sair de uma nascente, é óbvio que isso é essencial para a gente entender a nascente. Mas só olhar isso, a gente não vai conseguir entender, ou não vai conseguir ter a plenitude da complexidade que é uma nascente. Eu defendo a ideia de que as nascentes elas são compostas por, minimamente, né, um subsistema de ordem geomorfológico, né, que vai promover um diálogo entre morfologia, né, da superfície e da subsuperfície, por que não? Como a Edna bem mostrou a importância disso, né, e os materiais, mas também de um subsistema hidrológico em articulação forte com o subsistema biológico. O subsistema hidrológico, que do ponto de vista de material, ele vai ser capitaneado pela água, ele não pode ser desassociado desses dois outros, o biológico e o geomorfológico. E quando a gente consegue reconhecer isso numa perspectiva não apenas da materialidade da manifestação dessas relações, mas também numa perspectiva da compreensão da articulação disso com a paisagem, aí a gente consegue entender a nascente de forma um pouco mais completa. E aí a gente vai parar de analisar as nascentes apenas olhando suas águas. O que eu quero dizer com isso? Essa foto, né, que representa uma nascente lá na Serra do Cipó, que eu estudei no doutorado, o que menos a gente vê aqui é a água. Né? Assim, a gente tem que forçar um pouquinho aqui para ver a água. E boa parte do ano essa nascente está seca. Quer dizer que ela deixa de ser nascente naquela parte do ano que ela está seca? Não, porque ela tem uma função a cumprir. Ela tem uma funcionalidade, né? Ela tem uma estrutura que faz parte, tanto horizontal quanto vertical, que faz parte de uma geoecologia. E isso é extremamente importante. A minha primeira provocação, então, é no sentido de alguns elementos que a gente precisa internalizar para que a gente compreenda as nascentes como tais. E o primeiro, eu já vou buscar lá no Morin a complexidade. Eu estou cada vez mais certo de que nascentes são sistemas complexos. Isso quer dizer que alguns outros elementos são importantes. Um deles é a interescalaridade, que vai ser o caminho principal que eu pretendo percorrer aqui nesse diálogo com vocês. O que essa interescalaridade quer dizer? Não quer dizer que eu consigo estudar algo numa escala local, numa escala regional e numa escala global. Não é isso. Quer dizer que essas escalas, elas funcionam como um contínuo.
essas escalas funcionam de forma dinâmica, uma penetrando dentro da outra, uma influenciando a outra, de modo que eu posso até ter uma escala de análise, uma escala de interpretação preferencial, talvez de mapeamento, né, para quem é da geografia, que isso é muito importante. Mas eu tenho muita dificuldade de ter uma escala restrita de compreensão desses fenômenos, desses processos. Eu acho que vocês vão entender ao longo da minha fala por quê. A outro elemento que está associado à complexidade é a imprevisibilidade. É extremamente difícil de nós antevermos o comportamento de uma nascente. Exemplo, aquela velha história que a gente fala o tempo todo, né, seja no meio acadêmico, seja em conversa de botequim. Se a gente retirar a vegetação, a gente diminui a água e aí a nascente seca. Eu já vi nascente que aumentou a vazão por causa da retirada de vegetação. O que não quer dizer que isso é bom. Deixa muito claro isso aqui, antes que alguém venha dizer que eu estou defendendo a ideia de que a gente tem que tirar a vegetação. Muito longe disso. O que eu estou querendo dizer é que a manifestação, a resposta que o sistema nascente vai dar para um determinado distúrbio é muito difícil de ser mapeado, de ser trabalhado minuciosamente, né, como a gente faz, por exemplo, com bacias hidrográficas, onde a gente tem modelos preditivos, né? Isso porque as variáveis que se manifestam nas nascentes, além de muitas, elas são, por essência, complexas. Então, a questão temporal, por exemplo, é um elemento fundamental. Eu vou retirar a vegetação, vai aumentar a água. Quando? Vai diminuir a água. Quando? Então, são questões que a gente precisa ter muita cautela para discutir. E isso está diretamente relacionado ao princípio da incerteza, que é um dos fundamentos que dialogam fortemente com a teoria da complexidade. E o princípio da incerteza vai dizer basicamente isso. Quer fazer a modelagem matemática de alguma coisa na nascente? Vai na fé, mas aceite que você tem um grau de incerteza muito grande de qualquer coisa que você vai responder. Por vários motivos. Ou pela multiplicidade de variáveis, ou pelas diferentes escalas que essas variáveis vão ter, ou simplesmente pela nossa ignorância em relação à totalidade que nós estamos estudando. A gente não tem consciência de toda, né, da totalidade em si. A gente não tem a consciência completa do holos. Então, isso vai gerar uma incerteza, né, quaisquer que sejam as nossas tentativas de prever o futuro. Além disso, se eu estou falando de tantas variáveis, de variáveis complexas, interações complexas e dinâmicas, eu estou falando de heterogeneidade. Este é um princípio, na minha cabeça, né, dos estudos de nascentes. A heterogeneidade ela se manifesta tanto do ponto de vista fisiográfico, as nascentes são diferentes umas das outras, mas ela se manifesta também dentro do próprio estudo de nascentes, onde a gente pode ter diferentes olhares sobre uma mesma nascente. Então, é muito comum, eu estou numa banca de doutorado daqui a 2-3 semanas, na ecologia, que o pesquisador está estudando artrópodes nas nascentes. Então, a nascente para ele é um ecossistema, quase um hábitat. Para mim, a nascente ela é o objeto de estudo, mas para a maior parte dos estudos sobre nascentes, vou refazer a frase, a maior parte dos estudos não é sobre nascentes, mas é em nascentes. Então a nascente ela acaba sendo locus de estudo. Isso não tem problema nenhum, na verdade isso é extremamente importante. Eu vou trazer alguma coisa lá no final da abordagem hidroecológica sobre nascentes que o pessoal dos Estados Unidos tem usado e que tem sido talvez a abordagem mais comum do ponto de vista de produção acadêmica no mundo sobre nascentes. Ela tem uma perspectiva, né, de compreender as nascentes enquanto ecossistemas, que talvez seja um pouco diferente da nossa tradição brasileira, que os estudos de nascentes partem da geologia, da hidrogeologia, chegam na geomorfologia, e a gente costuma entender as nascentes integradas à paisagem de uma forma mais... Vou me arriscar a dizer aqui, caso tenha algum ecólogo aí no grupo, a gente debate depois, um pouco mais ampla do que de um ecossistema. Por fim, se eu estou falando de complexidade, de incerteza, de imprevisibilidade, de heterogeneidade, eu não consigo falar de equilíbrio. Então, cai por terra
uma das grandes premissas de boa parte dos estudos geomorfológicos do século passado, onde a gente buscava entender o equilíbrio das coisas, o equilíbrio, né, dos sistemas geomorfológicos. Então a gente parte do pressuposto que esse conceito é vazio de sentido a partir de um momento que a gente tem ordem e desordem como um par dialógico atuando constantemente nos sistemas ambientais. Isso, na opinião de Varela, Maturana, Morin, vai ser o que a gente pode chamar de autoeco-organização. Ou seja, existe uma organização intrínseca ao sistema, que é análoga a uma organização vital, de vida, por isso eco, e que está associada à manutenção da funcionalidade da estrutura desse sistema para além de distúrbios, sejam eles de ordem natural ou antrópica, se é que a gente consegue fazer alguma diferença hoje em dia, se os distúrbios são de ordem natural ou antrópica, se é que esses termos fazem sentido dentro do antropoceno. Tá? E aí, só para fazer um resgate do que a Edna muito bem explicou, e eu não vou ousar tentar esmiuçar isso melhor do que ela já fez, só para deixar claro que disso tudo, a gente precisa olhar dois elementos, e que não estão dissociados uns dos outros, mas é só do ponto de vista didático que eu trago eles separados. Um é a questão hidrológica, ou hidrogeológica, como que. A outra é a questão geomorfológica. Então, do ponto de vista hidrológico, é importante a gente entender que existem as tais zonas de recarga, como a Edna bem disse, de maior potencial, e as zonas de descarga. E as nascentes, elas vão estar associadas às zonas de descarga. Não, mas espera aí, se a zona de recarga é no alto do morro, né, e as nascentes ficam no alto do morro, né, porque a gente vai sempre colocar um riozinho lá, faz o perfil longitudinal do rio, a nascente está sempre no alto. Então, como que a nascente pode ser zona de descarga se ela fica na zona de recarga? Aí a gente entra numa questão já da interescalaridade. Existem diferentes tipos de fluxos que alimentam as nascentes e que alimentam os rios e que se manifestam nos aquíferos, que estão associados não apenas ao tipo de movimentação, mas também a uma questão espaço-temporal, vamos dizer assim. Né? Esses fluxos podem ser mais de maior tempo e mais longos, né? E, portanto, eles percorrem caminhos mais distantes, que aqui vão ser chamados de fluxos regionais. Eles vão ter a diferença de potencial maior dentro desse sistema, desse exemplo aqui que a gente está dando. Por outro lado, são fluxos muito lentos que podem levar milhares de anos para acontecer. Mas a gente tem fluxos subregionais e fluxos locais. Esses fluxos locais fazem com que uma determinada área de exfiltração como essa aqui, é uma área de exfiltração de um fluxo local, mas que está dentro de um contexto de uma área, de uma zona de recarga para esses fluxos de longo termo. Então a gente precisa entender essa dinâmica espaço-temporal dos fluxos. E também os tipos. Né? Aqui só para sistematizar um pouco o que a Edna já explicou, esses fluxos subsuperficiais que vão dar origem às nascentes, eles são de 4 tipos básicos. O true flow, que está associado a esse fluxo na matriz, né, vamos colocar do solo, né, porque a gente está falando das nascentes brasileiras que a maioria está associada à movimentação da água no manto de alteração, no solo, então é o true flow. O pipe flow, que é esse fluxo canalizado na forma de dutos, que também é um fluxo subsuperficial, né, que vai possibilitar a formação de nascentes, não apenas possibilita a formação de nascentes tanto temporárias quanto perenes, assim como o true flow, e dois fluxos que estão dois tipos de escoamento, fluxos que estão mais associados a nascentes intermitentes ou efêmeras, né, que é o escoamento ortoniano, que está associado ao evento pluviométrico e a diferença entre a capacidade de infiltração, né, da água e a intensidade da chuva, que vai promover, então, um excedente para o escoamento superficial, chamado escoamento ortoniano, que nesse caso específico são nascentes efêmeras, como a Edna explicou, e o escoamento superficial de saturação, que tende a ser mais estável que o escoamento ortoniano, tende a estar associado às zonas de convergências de fluxos subsuperficiais e vai estar diretamente relacionado com o avanço do nível freático em direção à superfície graças à saturação do solo. Tá?
Então, dentro dessa... Isso é o basicão da hidrologia para a gente entender os fluxos que vão alimentar as nascentes. E do ponto de vista do relevo, da geomorfologia? Do ponto de vista dos processos geomorfológicos, né, a gente vai ter diferentes subsistemas geomorfológicos atuando, né, para concentrar ou dispersar a água. E os processos geomorfológicos associados a esses subsistemas é que vão condicionar ou não a ocorrência de nascentes. Então, nesse exemplo aqui da Rosemary Charlton, né, a gente tem zonas de convergências de fluxos subsuperficiais em cabeceiras de drenagem, hollows, que vão permitir, por exemplo, né, o escoamento superficial de saturação, que é um exemplo que a gente deu, que é muito comum nas nossas cabeceiras de drenagem aqui da área, né, do Tropical Atlântico, dos mares de morro, aqui em Minas Gerais, sul-sudeste de Minas Gerais. Mas a gente também pode ter a exfiltração da água associada, por exemplo, né, aqui está como true flow, né, em caminhos subterrâneos não tão claros para a gente, né, onde a gente não tem necessariamente uma morfologia superficial que nos permita identificar o percurso da água em subsuperfície. E aí a gente só vai conseguir ver isso com a instalação de equipamentos, como a Edna mostrou. E do ponto de vista de processos, como é que isso vai se manifestar na paisagem? Vai se manifestar a partir de erosão superficial. A incisão vertical, o escoamento superficial concentrado, por exemplo, pode fazer com que haja um aprofundamento de um sulco erosivo, de uma ravina, até que haja o contato do nível da superfície com o nível freático e a exfiltração ocorra, né? Também tem o escoamento a erosão subsuperficial, que vai acontecer na forma de seepage ou na forma de saping, né, como a literatura internacional vai trazer, que lenta e gradualmente vai retirando o material e pode promover a exfiltração da água e a formação de nascentes. E pode ser até concentrada, fluxo turbilhonado, como a Edna disse, na forma de pipings. E os movimentos de massa, que também as cicatrizes de movimentos de massa também tendem a formar, além das zonas de convergência de fluxos por causa da concavidade gerada, também podem intensificar processos erosivos associados a essas cicatrizes de movimentos de massa, que vão promover o contato, então, do nível freático com a superfície. Traduzindo isso de uma forma um pouco mais teórica, aqui são estudos clássicos, então eu acredito que boa parte de vocês já tenha tido contato, e quem não teve, eu recomendo que tenha. Vou começar pelo mais recente, né? Mas vou inverter a ordem só para vocês entenderem. E esse estudo do Montgomery e do Dietrich, eles fizeram vamos colocar assim, eles fizeram uma tentativa de sistematização dos diferentes processos geomorfológicos que podem acontecer para iniciar canais de drenagem. Então, não precisamos entrar em detalhe aqui no gráfico, mas só para vocês entenderem que, dependendo das características da vertente, da cabeceira de drenagem, da encosta, a gente pode ter a água, né, os processos geomorfológicos atuando na forma de uma erosão difusa, do que eles vão chamar de landslide erosion, mas que está associado aos movimentos de massa e os processos erosivos subsequentes, ou seepage erosion, caso dependendo da característica dessa vertente, que vai ser associado a esse escoamento subsuperficial, retirando o material do meio, né, do meio subterrâneo, do meio subsuperficial, promovendo, então, a exfiltração. Isso vai fazer com que esses processos geomorfológicos vai fazer com que vão possibilitar com que a água saia da superfície, saia do meio subsuperficial em direção à superfície. Isso ainda não é uma nascente. Né? A exfiltração, mera exfiltração da água, a gente assume na literatura em língua portuguesa como surgência. Ela não quer dizer ainda que é uma nascente, mas pode vir a ser, porque esse é um elemento básico, fundamental para se tornar nascente. Então, o que precisa? Isso precisa estar associado à formação de um canal. E aí, dois dos principais modelos teóricos que a gente tem de formação de canais é o nosso clássico, né, Diamond Shape Basin do Orton, de 1945, que vai falar que justamente pelo acúmulo de energia associado à área de contribuição de montante, né, a partir do escoamento superficial, em um determinado ponto,
ele tem energia suficiente para escavar, gerar uma incisão vertical, e essa incisão vai avançando de forma remontante, e isso vai gerar um canal de drenagem. Cedo ou tarde, é isso que a gente está vendo aqui, cedo ou tarde, esse canal erosivo vai interceptar o nível freático, e essa interceptação do nível freático vai promover, então, a exfiltração da água em uma nascente já canalizada, uma nascente que já, uma água que já é, a exfiltração que já ocorre dentro de um canal, né? Aqui um exemplo em bloco diagrama. Então, a montante desse contato, onde existe, né, que o nível freático tocando a superfície, eu tenho um canal que vai ser efêmero, um canal de drenagem que só vai ter água quando chove. A jusante dele, eu vou ter um canal cuja a sazonalidade vai depender da altura, da variação da altura do nível freático ao longo do ano, podendo ser perene, caso esse nível freático seja mais estável, ou intermitente, caso haja uma oscilação do nível freático. Mas esse não é a única forma, né, não é o único modelo de formação de canal. O Dani vai colocar na década de 80, em diversos estudos depois na década de 90, que talvez um dos principais conjuntos de processos de formação de canais não estejam associados meramente aos processos de escoamento superficial, mas estejam associados aos processos de escoamento subsuperficial. Então, no modelo que ele propõe na década de 80, ele vai falar que distúrbios na superfície vão gerar convergências de linhas de fluxo subsuperficiais. Então, isso aqui são linhas de fluxo subsuperficiais. E quanto mais essas linhas convergem, mais elas vão promover aquilo que a gente vai chamar de seepage erosion, e isso vai cada vez mais aumentar o gradiente potenciométrico e fazer com que mais convergências de fluxos aconteçam, e isso vai gerar cada vez maior potencial, e aí, né, no caso, gradiente potenciométrico, e aí cada vez mais água se filtrando, até que, como a Edna mostrou naquela imagem, com a exfiltração da água, a gente começa, então, um processo remontante de avanço dessa cabeceirinha. E aí, a cada vez que ela avança, o processo se retroalimenta, né? E aí ela vai avançando e, ao mesmo tempo, ganhando energia dos processos, até quando, né? Aí o até quando vale para o Orton, vale para o Dune, só que de forma diferente. Até que o acúmulo de energia não seja suficiente mais para promover a incisão do relevo no Orton, associada à área de drenagem de contribuição, ou, no caso do Dune, a diminuição do processo erosivo associado à concentração do escoamento subsuperficial, ou seja, quando ele começa a dispersar. E aqui nessa nascente, a gente consegue ver isso aqui, né? Justamente esse exemplo do Dune acontecendo aqui. Aqui tem um C e o D, né, na evolução, que ela pode evoluir a partir esse fluxo lateral em meio subsuperficial, ele vai em direção a um canal fluvial que já existe, até que ele consegue convergir, e aí, a partir do momento que converge aqui e aqui, né, aqui a visão em corte, aqui a visão como se fosse de topo, né, a partir do momento que ele converge, ele começa a exfiltrar, o Sapien vai ser responsável pelo recuo, então, dessa cabeceirinha, e aí duas possibilidades temos dependendo da energia desse fluxo. Se esse fluxo for disperso, eu vou ter, então, a formação de uma nascente difusa na borda desse canal, né, e a partir do Sapien ela vai avançando, ou, se eu tiver um pipe flow, ela vai, como é o caso aqui desse exemplo, dessa fotografia, ela vai, então, exfiltrar de forma concentrada em um duto. Só que isso não acontece por acaso, né? E aí eu trouxe esse esqueminha, né, para poder exemplificar para vocês que a gente tem fatores que controlam essa ocorrência, né? E aí aqui eu começo a colocar um pezinho na interescalaridade. Até agora a gente está olhando a foto da nascente, a gente está olhando o desenho da nascente, a gente está dizendo muito pouco sobre as características supralocais, subregionais ou regionais. Então, agora a gente já começa a entender que, para que aqueles fenômenos aconteçam, para que aqueles processos aconteçam, eu preciso que os condicionantes me levem àquilo, né? Não vou ficar repetindo quais são os condicionantes da geomorfologia aqui, vocês sabem disso, mas só para reforçar que esses condicionantes eles não estão necessariamente numa mesma escala. É muito comum a gente
entender ou ver diferenças de nascentes e diferenças de respostas do sistema geomorfológico para a formação de nascentes só olhando o manto de alteração. Então aqui, por exemplo, uma cobertura superficial espessa, um manto de alteração espesso, bem desenvolvido, e a exfiltração na base desse manto de alteração, no contato que pedologicamente a gente chamaria do contato entre o horizonte B e o horizonte C, mas a gente pode trabalhar aqui como contato entre o material mais alterado e o saprólito. Aqui, que é aquela primeira foto que eu mostrei lá, eu já praticamente não tenho manto de alteração. Então eu tenho um neossolo litólico em algumas partes ali, quartzarênico, regolítico, mas aqui o que eu estou vendo é rocha. Então eu tenho uma camadinha muito delgada de solo, de material ali, material pedológico, em cima da rocha. Então, eu não tenho... eu não preciso nem fazer muita força para entender que a dinâmica da água e a dinâmica da nascente vai ser completamente diferente dessa nascente e dessa nascente. E por que que isso é dessa forma? Não é por fatores locais. É por fatores que estão fora da escala local. Aqui eu estou falando de uma área composta predominantemente por rochas carbonáticas, muito impuras, calciciltitos, calcilutitos, calciruditos, calci qualquer coisa, e aqui eu estou falando de quartzito. Essa diferença, associada a condições climáticas muito similares, é o suficiente para que nesse sistema eu gere mantos de alteração extremamente bem desenvolvidos, e aqui não. Isso vai gerar, esses condicionantes vão fazer com que as nascentes sejam completamente distintas umas das outras. A mesma coisa aqui, um exemplo que eu trouxe em homenagem à Edna, ela que me levou nessa nascente. Um contexto completamente diferente, de um relevo completamente diferente, de condicionantes locais e regionais completamente diferentes, que vão fazer com que a gente tenha essas nascentes na forma de grandes áreas úmidas, alimentando pequenos cursos d'água lá em Santa Catarina, na Florianópolis. Só que não é apenas as questões litológicas ou a morfologia regional que mandam. Isso aqui é um mapa de uma área de estudo que a gente tem aqui em Juiz de Fora e que chama atenção o alinhamento dessas nascentes. O alinhamento desses conjuntos de nascentes, primeiro que aqui é uma densidade fabulosa de nascentes, entre as áreas de maior densidade de nascentes que eu já estudei, e um alinhamento muito nítido dessas nascentes, não por acaso concordante com os principais estruturas regionais, essas estruturas geológicas regionais. Então, o que a gente está falando ali é de uma resposta da drenagem à estrutura, aos lineamentos que depois vão se manifestar como lineamentos do relevo, mas a estrutura geológica. Então, eu preciso, para entender a distribuição dessas nascentes, eu não posso olhar apenas para elas. Eu preciso olhar dentro de um contexto regional para poder discutir como que é a estrutura geológica, e aí, eventualmente, aqui a gente não vai falar nem só de morfoestrutura, mas também de morfotectônica, por causa da área que a gente está discutindo, como que essa estrutura vai condicionar a formação de nascentes. Isso é a interescalaridade. É para isso que a gente precisa olhar se a gente quer entender a nascente, o funcionamento de uma nascente. Aqui eu trouxe a proposta do Absaber, de integração dos 3 elementos da geomorfologia, mas eu poderia ter trazido do Tricá, poderia ter trazido N outros exemplos do ponto de vista de escala espacial, da abordagem espacial ou escalar dentro da geomorfologia. E a gente sabe que essa escala regional, onde a gente vai ver as macroformas do relevo, vamos colocar assim, ela está dialogando com uma mesoescala e dialogando com uma microescala, não apenas no sentido vertical, vamos colocar assim top-down, mas também no sentido bottom-up, porque existe também elementos da escala local que vão, que coadunam para processos em escala regional.
Então, essa troca, essa via de mão dupla, ela é extremamente importante para que a gente entenda as nascentes. Só que não é só de espaço, a gente também tem que entender o tempo. Boa parte, aqui fica uma crítica, né? Boa parte dos problemas em estudos de nascentes, ou de dificuldades de interpretação que a gente tem sobre as nascentes, está associada a uma espécie de anacronia na interpretação dos dados, que é um pouco isso aqui que a gente está vendo. Em qual estágio de evolução das nascentes nós estamos falando? Eu estou falando de um processo de captação que está iniciando, né, o aprofundamento do relevo, que está iniciando a escavação da base da vertente? Eu estou falando de um processo de cavitação avançado, onde eu já tenho uma zona de exfiltração, porém desconexa da drenagem? Ou eu estou falando de um processo que já muito mais avançado, né, onde eu já tenho a conexão de processos superficiais e subsuperficiais conformando uma nascente? Lembrando que quando a gente fala de escala temporal, né, a gente sempre vai ter que ter o cuidado de entender que o dispêndio de energia, ou a entropia de um sistema, ela vai estar diretamente relacionado à lente que nós estamos colocando. Então, num recorte temporal mais longo, por exemplo, eu posso ver, né, o declínio de energia do meu sistema, o aumento da entropia, né, se vocês quiserem, de um sistema, mas quando eu dou um zoom num determinado ponto, eu consigo ver as oscilações ao longo de um intervalo de tempo menor, e eu posso chegar até o extremo do momento, do agora, onde o que eu vou ver é uma espécie de equilíbrio estático que só existe do ponto de vista, né, de uma abstração, que na verdade, na natureza, isso não existe. E aí a gente vai chegar, então, em toda a diversidade que existe dentro das nascentes, de toda a complexidade que existe para entendermos as nascentes. Por causa do tempo, não vou ficar lendo todos esses detalhes, mas eu deixo a apresentação disponível se vocês quiserem, está gravado aí também, então fica fácil. Então, por exemplo, essa aqui é uma nascente que eu visitei lá no Pantanal, que a gente estudou lá, e essa nascente é uma típica nascente para hidroecologia chamada aqui está escrito errado, tá? Helocrena, faltando um L aqui. É uma típica nascente helocrena, é um brejo, é uma área úmida, é um pântano, né, onde, aqui não por causa de falha, mas por causa de uma concentração do escoamento subsuperficial devido ao relevo regional, a água se acumula e acontece a exfiltração da água. É uma nascente grande, uma área vasta, inclusive vai fazer com que ela tenha uma vazão muito elevada, tamanha a área de exfiltração que ela tem. Do ponto de vista da hidrogeomorfologia, é aquilo que a gente chama de nascente freática, porque ela está diretamente associada à oscilação do nível freático, vai sofrer inclusive com a sazonalidade, né, climática por conta disso, e é extremamente dependente desses fluxos curtos, desses fluxos locais. Essa nascente, já lá em Petrópolis, né, na Serra dos Órgãos, é uma nascente tipicamente em canal, é uma nascente que já surge a partir de um canal erosivo, a incisão vertical, né, relacionada ao escoamento pluvial concentrado, vai escavar o terreno, ao toque, em determinado momento, a interceptação do nível freático pelo nível superficial, e a gente tem uma nascente reocrena, que na hidroecologia vai ser chamada de reocrena, e que a gente vai entender na hidrogeomorfologia como uma nascente sazonal erosiva, né, porque ela está diretamente associada a uma feição erosiva, ao escoamento superficial pluvial, né, que vai promover a abertura dessa feição, mas ela ocorre a partir do escoamento subsuperficial em um determinado ponto. Porém, ela é sazonal, ela não acontece o ano inteiro, justamente por causa vamos colocar assim, dessa desorganização desse sistema, né, que está ainda com uma entropia muito alta. Uma nascente kárstica, uma nascente em Lagoa Santa, que vai estar diretamente associada à exposição, então da hidroecologia ela vai ser chamada de nascente em exposição, ela vai estar associada à exposição do aquífero kárstico. Para a hidrogeomorfologia é uma nascente dinâmica, ou seja, uma nascente com
um dispêndio de energia muito grande, seja por vazão, por processos, dentro da velocidade dos processos subsuperficiais. A gente sabe que os aquíferos kársticos, condutos kársticos, têm uma outra dinâmica subsuperficial. É uma nascente de vazão muito elevada, com características hidrogeoquímicas peculiares, totalmente relacionada à dinâmica kárstica, né? Também temos o que na hidroecologia vai ser chamado de nascentes do tipo Gushet, que também vai ser um tipo de nascente dinâmica na hidrogeomorfologia, porém agora não estamos mais falando associado a processos kársticos, mas a diferença de permeabilidade no material, né, ou seja, aqui entre o solo e a rocha, que vai fazer com que a gente tenha o tal do pipe flow, esse escoamento subsuperficial concentrado nos dutos, que quando atingem a superfície, promovem nascentes extremamente interessantes no contexto, inclusive com grandes vazões, né? Essa aqui em Belo Horizonte. Também temos nascentes liminocrenas, que são lagos praticamente, né? Isso aqui é uma área úmida extremamente complexa lá em Cuiabá, e que a borda dela é uma grande franja de solo saturado, mas que o núcleo dela é um lago, né? Uma dinâmica já lacustre praticamente. Então, é uma nascente liminocrena diretamente associada ao acúmulo de água, né? Então, a vazão elevadíssima, porque quando a água ganha energia suficiente para sair, ela já sai com uma grande vazão. E vai ser uma nascente freática do ponto de vista hidrogeomorfológico também, associado ao acúmulo de água dentro dessas concavidades, nessas depressões nos terrenos cristalinos lá de Cuiabá. E casos como esse? Como é que a gente faz? O que é isso aqui? A Edna deu o exemplo lá de Santa Catarina, eu dou o mesmo exemplo de Juiz de Fora. Isso aqui é o corte, né, de uma encosta e a exposição da rocha, até um manto de alteração, e a rocha exposta para a construção de uma estrada, que vocês estão vendo aqui. E o que acontece? Toda essa água que entra nesse manto de alteração com relativa tranquilidade, ela acaba sendo impermeabilizada pela rocha e acontece essa filtração. Essa nascente não existiria se não fosse a ação humana fazendo esse corte na encosta. Do ponto de vista da hidroecologia, é muito difícil classificar. A gente classificaria como nascente encosta, é muito difícil a gente classificar isso, do ponto de vista da hidroecologia. Do ponto de vista da hidrogeomorfologia, idem. Então, a proposta, né, que eu e o Antônio trabalhamos já há alguns anos, é que a gente chame isso de nascente antropogênica. Ou seja, é uma nascente que está ali graças à ação humana. Os seres humanos construíram aquela nascente, praticamente isso. Seja de forma intencional ou de forma, né, induzida. Isso tudo porque a gente está falando do antropoceno. Não vou me alongar aqui, mas vocês sabem que no antropoceno esse ciclo da água, ele não quer dizer nada se a gente não colocar as estruturas, né, sociais e políticas e econômicas para permitir com que a gente entenda a movimentação da água. O antropoceno gera essas Palm Islands lá em Dubai, mas também gera os desastres, esses depósitos tecnogênicos como em Bento Rodrigues. O Swindoll vai falar, então, que fluxos de água e fluxos de poder estão extremamente interligados, nisso que ele vai chamar de ciclo hidrossocial. Para as nascentes, o que isso quer dizer? Quer dizer casos como esse, isso é em Belo Horizonte. Uma estrada, um dreno, gerando a cavitação. Essa cavitação foi tão intensa, né, aqui vocês estão vendo o dreno, né, um canaleta de escoamento superficial, é tão intensa que ela promove a escavação até o ponto que o nível freático aflora a superfície e isso gera uma nascente. Então, quando a gente está falando de nascentes no antropoceno, a gente não está falando apenas de nascentes que são influenciadas pela ação humana, mas a gente está falando também de nascentes que são criadas pela ação humana. E aí tem uma série de questões importantes para a gente discutir, né? Algumas. Primeiro, a variabilidade de concentração de densidade de nascentes no Brasil é uma coisa gigantesca, seja pela ação humana ou não. Então, eu tenho áreas de 28 nascentes por quilômetro quadrado e eu tenho áreas de 1,9 nascentes por quilômetro quadrado. A maior parte das nascentes brasileiras são helocrenas ou reocrenas, alimentadas por fluxos subsuperficiais locais e de água jovem, né, a maior parte aí com águas modernas.
O problema é que o antropoceno traz outra consequência. Mais de 70% das nascentes estudadas no Brasil possuem qualidade moderada ou pior. Ou seja, mais de 70% das nascentes estudadas no Brasil estão em situação crítica de conservação ambiental. Aqui um trabalho que a gente fez em parques urbanos, aí quando eu ainda estava na UFMG, né, 24% das nascentes, né, com presença de da água das nascentes com presença de salmonela, o que mostra a gravidade, né, da interferência urbana na qualidade das nascentes. As principais pressões no Brasil sobre nascentes estão associadas à expansão urbana, agricultura, pastagem, mineração e, de uma forma geral, ao desmatamento. E isso nos leva à seguinte questão: temos um Código Florestal e uma Lei das Águas. No Código Florestal, as nascentes estão lá, como área, colocando que existe área, exigindo a preservação de uma área ao redor das nascentes de 50 metros. E na Lei das Águas? Nem cita nascentes. Então, a primeira coisa é que há um descompasso normativo muito grande no Brasil associado à proteção das nascentes. Eu não tenho opinião formada, mas eu sempre gosto de perguntar às pessoas: será que a gente precisa de uma lei das nascentes no Brasil? Algumas conversas, por exemplo, o WWF me procurou uma vez para discutir essa questão. Eu realmente não tenho opinião formada sobre isso. O fato é que o que a gente tem hoje é insuficiente. Mas será que a gente precisa de mais um marco normativo? Realmente tem muitas dúvidas sobre isso. Mas qual que é a dificuldade? Por exemplo, nascentes difusas. Essa nascente, tudo isso aqui que vocês estão vendo, essa ilha verde, é uma área úmida, no meio da cidade. Como é que mapeia a APP de um negócio desse? Vai ser a APP do centroide? Vai ser da borda da área úmida? Vai ser da borda da área úmida no verão, no inverno, na época? Isso é muito complicado. A gente não tem, nos nossos marcos regulatórios, a compreensão da diversidade, da heterogeneidade das nascentes. Isso dificulta a proteção. Esse é o caso mais extremo para mim, né? Uma nascente na Serra do Cipó, que num determinado período do ano ela está aqui, no outro ela está aqui. Então, uma nascente móvel, dentro desse mesmo canal, há um deslocamento de 1,5 km entre o máximo e o mínimo hidrológico. Então, como é que a gente mapeia a APP da nascente? Cada dia ela vai ter uma APP diferente, por causa da zona de filtração mudando? A gente vai fazer um buffer ao longo de todo o canal, a partir do máximo, do mínimo hidrológico? Como é que a gente vai fazer isso? São questões para a gente avançar. E para terminar, né, as principais questões levantadas, né, num trabalho de cooperação internacional que o Steven está fazendo, né, nos Estados Unidos, mas com participação de pesquisadores do mundo inteiro, sobre as dificuldades de proteção de nascentes, mostram que no mundo, de uma forma geral, a gente tem políticas de exploração de água, mapeamento inadequado das nascentes, protocolos insuficientes, inventários insuficientes ou até inexistentes, perdas de nascentes anteriores aos estudos que agora estão começando a acontecer, e um tempo de resposta inadequado por parte do poder público sobre proteção de nascentes. Isso acontece no mundo inteiro. Isso também acontece no Brasil, só que o Brasil tem mais. No Brasil, a gente ainda tem um descompasso das políticas públicas de meio ambiente e recursos hídricos que precisa ser visto com urgência. Uma falta de investimento nas pesquisas de base, cada vez mais. Isso né, nessa semana isso ficou nítido com o apagão do CNPq. Não apenas nas pesquisas aplicadas, mas sobretudo nas pesquisas de base. Uma diversidade sociocultural e físico-paisagística gigantesca do país, que faz com que a gente tenha nascentes completamente diferentes na Amazônia, no Pantanal, no sul do Brasil. Uma desigualdade regional do conhecimento. Nós conhecemos muito mal as nascentes do sul e do sudeste, mas a gente não conhece praticamente nada das nascentes do norte e do nordeste. E uma pseudo-abundância de água que faz com que a gente fique muito tranquilo, né? Cria uma falsa tranquilidade do ponto de vista de preocupação com as nascentes. É isso, pessoal. Eu não vou colocar as minhas reflexões finais, porque eu já passei do tempo, né? E só lembrar vocês que a gente tem 2 dias para o término do Sinagel. Então, término da submissão de trabalhos para o Sinagel. Está aberto, né? Seria muito bom se quem não mandou ainda mande trabalho lá para a gente debater no Sinagel. Desculpa, gente, ter excedido meu tempo. Luiz, você bem me avisou, mas eu não te respeitei. É um absurdo isso.
Sem problemas, Miguel. Dá para perceber que nascentes é um tema que merece um seminário específico. Sem brincadeiras aqui, né? Realmente tem muita coisa a ser discutida. É um tema de interface, né? Logicamente, a gente está aqui no seminário de geomorfologia e recursos hídricos, e é um tema de interface, que tem inúmeras possibilidades e fronteiras, né, a serem avançadas aí. Excelente. Eu vou chamar a Edna para se juntar aqui com a gente. Bem-vinda de volta, Edna. Vamos passar para as perguntas aqui do pessoal. Tem uma primeira pergunta que é justamente para a Edna. Professora Edna, no segundo caso das suas apresentações lá, você falou sobre o embaciamento e contato solo-rocha. Qual era a organização vertical solo-rocha, espessura da alterita? A organização vertical do solo, o solo era, naquele caso de São Pedro de Alcântara, era era colúvio, com vários blocos, e você tinha embaixo uma isoalterita de rocha granitoide, em que você via o material muito síltico arenoso, que você pegava na mão e se desmanchava, mas ele tinha uma estrutura maciça. E ele ia em grande profundidade, mais de 6 metros de profundidade. Pelo menos no que nós conseguimos medir com a trado manual. Ok. A segunda pergunta, não sei se vocês conhecem o Antônio Magalhães. O Antônio está aqui provocando você, Miguel, perguntando há aspectos de interescalaridade das nascentes que são singulares em relação aos demais sistemas hidrogeomorfológicos? As especificidades se restringem à dimensão subterrânea da água? Sim e não, Antônio, assim, eu acho que a segunda pergunta sua me ajuda a responder a primeira. Eu acho que sim, tá? As nascentes, eles têm uma questão de interescalaridade singular, não que a interescalaridade não exista nos outros sistemas geomorfológicos, muito pelo contrário, mas eu acho que a nascente tem uma questão singular sim. E por quê? Por causa da sua segunda pergunta. Porque nas nascentes coadunam processos geomorfológicos subterrâneos e superficiais. Então, a maior parte da geomorfologia, né, dos estudos de geomorfologia, eles podem se dar ao luxo de focar nos processos subsuperficiais ou nos processos superficiais. E quando a gente vai estudar as nascentes, a gente está trabalhando com o mesmo nível de importância da subsuperfície e da superfície. E a gente ainda deve colocar um outro elemento, que é o elemento subterrâneo propriamente dito, numa série de nascentes. Aqui, os exemplos que a gente tem no Brasil, na maior parte das nascentes que eu estudei, o foco são nos processos subsuperficiais. Mas a gente também precisa da hidrogeologia. Então, é justamente essa interação de uma dinâmica hidrológica superficial e uma dinâmica hidrológica subsuperficial, consequentemente, uma dinâmica geomorfológica superficial e uma dinâmica geomorfológica subsuperficial, que faz com que eu acredite, sim, que existe essa singularidade ou um expoente maior nos estudos de nascentes relacionados à interescalaridade, Antônio, nesse aspecto. Eu queria colocar uma outra questão em relação a isso, que o Miguel chamou a atenção. Quando ele fala nessa parte do subterrâneo, da contribuição subterrânea para as nascentes, você trabalha, então, com as estruturas geológicas e aquilo que eu tinha falado na minha apresentação, que você tem contribuições para os aquíferos de outras bacias hidrográficas, né? Porque você está trabalhando com uma rocha que está em profundidade e não está respeitando o que está acontecendo na superfície. Por isso que é tão difícil a gente entender a manutenção dos aquíferos e o comportamento dos aquíferos, principalmente esses subterrâneos e os fluxos de base, em geral. Porque ultrapassa a superfície, a gente não está enxergando, não está entendendo o que está acontecendo dentro do terreno. Não, exatamente. Assim, inclusive, o Antônio provavelmente vai lembrar de uma nascente extremamente peculiar que nós estudamos, que ela estava sobre terrenos mapeados como depósitos quaternários em cima acho que estava em cima de uma unidade predominantemente de metadiamictitos, alguma coisa assim lá na Serra do Cipó, e que quando a gente ia na nascente, a gente não precisava nem de fazer análise geoquímica da água, né? A gente via
pela cor da água, que aquela nascente tinha uma carga em solução muito alta. E a gente começou, quando a gente foi fazer os estudos de hidrogeoquímica, aquela nascente vinha de uma área carbonática que estava do outro lado do rio, né, e que provavelmente em algum momento ali, né, no contato, né, do neoproterozoico com paleoproterozoico ali das rochas, né, neoproterozoico e paleoproterozoicas, acabou conseguindo escapar em direção àquela região, como era uma área de um depósito quaternário grande, uma grande planície extremamente dinâmica, né, isso acaba sendo recoberto, e aí quando a gente faz o mapeamento, a gente tem uma nascente kárstica no meio de um terreno cristalino, né? Então, que negócio é esse? Então, eu acho que isso vem um pouco disso, né? Nem sempre é simples, né? Aliás, nunca é simples, né? Você mostrou, por exemplo, com seus dados, que nunca é simples entender o comportamento da água no solo, mas isso fica ainda mais complexo quando a gente ainda tem um aquífero fissural se expressando na superfície junto com essa água do manto de alteração. Ok. Miguel, uma pergunta mais de curiosidade mesmo. Você chegou a comentar na sua fala sobre condicionamento estrutural de algumas nascentes em Juiz de Fora e pincelou aí a questão de poder comentar até uma questão de morfotectônica. Queria que você explorasse mais isso aí um pouquinho. Sim. Na verdade, a gente começa, quando eu falo a gente, eu tô falando dentro do Terra, eu, Roberto, né? A gente começa a esmiuçar um pouco mais as questões morfológicas de Juiz de Fora, do ponto de vista da morfoestrutura, da morfotectônica. O Roberto já tem conseguido fazer alguns trabalhos bem interessantes sobre isso, e uma coisa que fica muito evidente para a gente é que há um condicionamento tectônico, neotectônico, do relevo aqui na região de Juiz de Fora, um comportamento, entre aspas, Roche-Graben, e a gente consegue ver isso manifestando muito claramente na paisagem, no sítio urbano de Juiz de Fora. Só que, para além dessa questão das falhas, né, dos espelhos de falha que a gente consegue enxergar aqui, existe toda uma herança estrutural, e aí essa herança estrutural é lá do Proterozoico mesmo, que ela ainda é muito presente na paisagem. Então, em diversos locais aqui em Juiz de Fora, para nascentes esse é o único local que eu consigo te dar o exemplo, mas em diversos locais aqui em Juiz de Fora a gente consegue perceber esse condicionamento estrutural associado à reativação. Aí eu já estou colocando a tectônica no meio, porque a gente aposta na tectônica, mas fica naquela coisa assim, eu aposto na tectônica, mas como eu não tenho provas, eu não vou falar, mas vou falar. Então a gente já consegue ver, né, as evidências desse condicionamento tectônico associado à reativação de falhas proterozoicas no relevo, em processos quaternários, e, obviamente, quando a gente fala em condicionamento de nascentes, a gente está falando em condicionamento dos processos geomorfológicos que promovem a ocorrência de nascentes. Então, o que acontece, Luiz, que acontece naquele caso? A erosão remontante dos canais fluviais, ali é um sistema fluviolacustre, então a gente tem um nível de base associado a um lago, que é, na verdade, uma área úmida que foi alterada, né, por processos antrópicos e criou-se um lago em cima dela, então você tem um nível de base ali perto, e esses processos remontantes, eles vão incidindo de acordo com a energia que o sistema promove para eles. E a partir do momento que aqueles processos recuam, eles recuam controlados por aquela falha. E a consequência é o ponto de contato do nível da superfície com o nível freático acaba sendo coincidente para os dois. Não quer dizer que a falha esteja naquela posição e que aquilo é uma nascente de falha. Por exemplo, como o Brian falava lá no início do século passado, em 1919, né, que seria a falha conduzindo a água para a superfície. Não é isso, mas que o recuo erosivo desses canais está diretamente associado ou está condicionado por essas falhas, e por isso elas acabam acontecendo num nível altimétrico extremamente similar, assim, uma diferença, né, de detalhes em nível altimétrico, e do ponto de vista de posicionamento, dá para ver no mapa, né? É tudo ali, nordeste, sudoeste, alinhadinho, em vários feixes, né, ao longo da drenagem. Ok. Uma segunda pergunta vale para os dois, mas você principalmente, Miguel, mostrou na sua apresentação aí vários exemplos de nascentes em regiões muito diferentes. Mesmo sua impressão do que você já viu, é possível pensar em alguma classificação, alguma identidade regional para além da questão mais geológica de cada um desses ambientes, mas uma identidade de paisagem para essas nascentes ou não? São feições
podem fugir à regra daquela paisagem com uma feição mais ou menos com certa homogeneidade em diferentes tipos de paisagem? Luiz, eu consigo pensar em predominância. Eu não consigo... Você usou uma expressão mais forte. Classificação? Não, você usou assim, característica. Né, uma nascente característica daquela região. Eu consigo entender predominância. Então, vou dar o exemplo. Na classificação internacionalmente mais aceita, que é do Springer e do Stevens, né, do pessoal lá dos Estados Unidos, a maior parte das nascentes que a gente vai encontrar nesse domínio de mares de morro são nascentes do tipo reocrenas, quando eu tenho capacidade energética para precisão vertical, ou helocrenas, quando eu não tenho capacidade energética para precisão vertical, mas elas estão condicionadas pelas concavidades acumulando água. Então, isso me dá uma predominância. Só que dentro, aí entra a questão da interescalaridade. Dentro de todos os estudos que eu já fiz, e que tipo assim, seja aqui nos mares de morro, seja lá no Pantanal, seja em Cuiabá, né, ou mesmo nas nascentes que a Edna me levou lá em Santa Catarina, essa predominância, ela pode até acontecer num cenário regional, mas quando eu vou no local, cada nascente é de um jeito, né? Não sei se você tem essa mesma impressão, Edna. Sim, concordo com você. Eu não tenho uma visão tão ampla das nascentes, mas as que eu conheço aqui em Santa Catarina, é exatamente isso. Quando você olha no detalhe, no caso específico de cada uma delas, elas têm a sua própria forma de filtração, zona de recarga, e às vezes na mesma tipologia de rocha, né? na mesma estrutura geológica, e vai depender muito do relevo local, do regime de chuvas, isso sem contar que a gente tem também a interferência humana nessas nascentes, mudando a paisagem, né, que condiciona o sistema ambiental, como você fala, Miguel, ou criando a própria nascente. Que isso tem sido um problema muito sério para nós aqui em Santa Catarina, porque tem vários grupos ambientalistas aqui discutindo exatamente isso. Você está criando uma nascente, você faz um corte num terreno para abrir um loteamento, você está criando uma nascente, porque você intercepta, né, a superfície freática. E aí os movimentos ambientalistas assim, olha, tem uma nascente no tal terreno, mas foi o próprio corte para fazer o empreendimento que criou a nascente. Então, como tratar isso do ponto de vista legal? Né, isso jurídico? É tão complexo, né? O Ministério Público do Mato Grosso me chamou uma vez para eu dar um parecer sobre uma questão desse tipo, né? E o promotor lá, como ele tem um apreço para essas questões ambientais, falou assim, você criou a nascente, agora você cuida, é APP do mesmo jeito, e botou um TAC para todo mundo lá, todo mundo teve que pagar, né? Mas é isso, concordo com a Edna plenamente. Acho que se a gente fosse falar assim, né, aproveitando a provocação do Luiz, qual é o tipo de nascente mais comum, eu acho que seria antropogênica hoje em dia, né? Porque no final das contas é a que a gente vê por aí o tempo todo praticamente. E essas nascentes, elas não seguem tão à risca os critérios das classificações que existem. Exato. Aí te deixa muito confuso. Exato. Para trabalhar isso. Ok, pessoal, pelo horário aqui vou encerrar. Agradeço mais uma vez vocês por terem aceito nosso convite. Acho que as exposições foram bastante interessantes. Convido o pessoal para continuar conosco aqui no seminário, voltando na semana que vem, né? Nosso último encontro na semana que vem às 5 horas, 17 horas. E tá aí nos comentários também a lista de presença. Então não deixe de entrar lá, preencher os dados para a gente poder fornecer os certificados depois. Abro aí para vocês, se quiserem fazer algum comentário final. Bom, eu só vou agradecer, né? É ótimo dialogar com a Edna sempre, é ótimo dialogar com o Luiz sempre, então estou muito em casa aqui, foi um prazer, estou à disposição, meu contato está aí no vídeo, fiquem à vontade. Quanto mais nascentólogos por aí, melhor. Eu também gostaria muito de agradecer o convite, dessa possibilidade de a gente trocar ideias, dialogar, é sempre muito enriquecedor. E agradeço também a oportunidade de fazer essa troca, né, das coisas que eu conheci, que eu estudei, e apresentar para vocês. Então, muito obrigada, professor Luiz, professor Antônio, Miguel, né, meu companheiro de alguns estudos. Então, é isso. Ok, então, pessoal, até a próxima. Até a próxima.